Se você estava aqui domingo passado, você percebeu que eu suspendi de maneira especial a continuidade da nossa sequência no Evangelho de Mateus, por questões bem pontuais. Se você não estava aqui, no YouTube foi bem gravado aquele culto e a mensagem, e você vai poder rever. E naquela ocasião do domingo passado, nós tivemos que ver a necessidade nossa, da nossa igreja, de cada família estar passando por um tipo de luta ou adversidade, alguns já há muito tempo, outros vendo tantas dificuldades vindas de uma vez só às suas vidas, e entendi que era vontade do Senhor abordarmos sobre o sofrimento. E uma das coisas que foi colocado lá, utilizei até o testemunho daquela senhora americana, a Joni Eareckson Tada, que é tetraplégica, hoje tem 62, 63 anos, e é frase dela, a expressão que eu usei, que os sofrimentos são na vida do cristão apenas respingos, salpicadas do inferno, para nos lembrar do terrível inferno ao qual o Senhor Jesus nos libertou. E aí o que seriam as salpicadas do céu ainda nessa vida terrena? É exatamente, ou seriam, as ações da presença de Cristo no meio do nosso sofrimento. Amados, nessa noite eu ainda não vou voltar para Mateus. Por quê? Porque sofrimento, lutas, fazem com que o cristão ande em situações oscilantes. Ficar abatido por fruto da sua luta faz com que talvez você encare a realidade de como está a sua fé, sua comunhão com Deus. E aí você vai fatalmente descobrir que está em falta ou abaixo de um nível que faça você crer no Senhor no meio da sua angústia, no meio da sua tribulação. E aí você pode pecar. Eu vou dar nomes pontuais a situações que levam crentes como eu e você a pecarmos. Ansiedade, pelo tempo da demora de um problema não ser resolvido, e a ansiedade, a Bíblia diz que nós não devemos viver ansiosos, e se você luta com a ansiedade e ela muitas vezes vence você, você peca. Outras vezes é a questão de nós fingirmos ser o que não somos, uma espiritualidade que ainda não é nossa, exatamente para que as pessoas não fiquem tão preocupadas, ou até para não nos perturbar, e isso é mentira, e caímos em outro pecado. Outras vezes, nossas lutas fazem-nos abrir a boca e falarmos coisas desagradáveis a Deus e ao nosso próximo. Isso é produzido pelas tribulações, infelizmente isso é real, e lamentavelmente você e eu pecamos assim também. Então me parece que para podermos completar o que vimos domingo passado, é necessário nessa noite, da forma mais poderosa que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e não a minha voz, nós precisamos rever a velha luta do cristão. Qual é essa velha luta? Enfrentar corretamente a realidade do nosso pecado. O pecado que nós lutamos tenazmente todos os dias. E que no meio de situação de dores, dificuldades, planos que não saem como você esperava, você se torna um alvo fácil para escorregões espirituais, para olhadelas na direção oposta do que Deus quer e, por consequência, cair na tentação e pecar. Então eu gostaria que nessa noite você pudesse pedir para que o Santo Espírito te desse toda a atenção para aprendermos, ou melhor, relembrarmos, a enfrentar corretamente a realidade do seu pecado, a realidade do meu pecado, a realidade do nosso pecado. Abra a palavra do Senhor comigo na primeira carta de João, capítulo 1 de 1 João, versículos 6 a 10, tão somente esses versos.
Eu queria muito fazer um PowerPoint, mostrar as divisões mais claras. Eu não tive tempo, hoje é dia das mães, né? Se eu fosse fazer PowerPoint enquanto minha mamãe queria receber os presentes, ela não ia ficar feliz. Eu acho que a sua também não. Então, eu só estou com o sermão aqui. Eu peço sua atenção, por gentileza. Primeira carta de João, capítulo 1. Os irmãos acharam? Versos 6 a 10, sim ou não? Vamos fazer uma leitura alternada, por favor, de 6 a 10, capítulo 1 da primeira carta de João, alternadamente. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler juntos o verso 10? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar novamente. Deus glorioso, o Senhor sabe da intenção dos nossos corações de adorar e cultuar a Ti, mas nesse momento da Tua palavra, sempre rogamos que o Senhor nos trate, nos abençoe no ensino da Escritura, não apenas para conhecimento intelectual bíblico, mas para mudança de comportamento, mudança de caráter. Queremos, Senhor, rogar que o Senhor continue a nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus, e para isso nós queremos pedir que a proclamação, o ensino da Tua palavra, não da minha voz, mas pela voz do Teu Santo Espírito, na nossa alma, na nossa mente, faça com que verdadeiramente aprendamos a verdadeira batalha contra o nosso pecado, da forma correta, da forma que Te glorifica, relembrando as verdades que Tu já prometeste e executaste a nós, para termos uma vida que Te adore, lutando com o pecado, mas sendo vitoriosos em Cristo Jesus. E é por Ele que nós rogamos essa iluminação e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é isso mesmo que acontece quando você e eu estamos no meio de tribulações de qualquer tipo ou espécie. Você é confrontado com a realidade de como você está e você pode pecar. Bom, existem duas formas de você guerrear com o pecado. É bem óbvio. A primeira forma é uma forma errada. É aquela que Deus não quer que você, como crente, e só crentes batalham com o pecado. Abra-se um pequeno parênteses. Pessoas não salvas, elas estão ainda presas, totalmente arraigadas ao pecado. Elas não podem não pecar. Cristo não as salvou ainda. Infelizmente, o Evangelho precisa ser proclamado na vida delas. Contudo, nós estamos falando de pessoas como nós, que já foram resgatadas antes, pecadores perdidos, escravos do pecado, e portanto nas mãos de Satanás, ele pintava e bordava em nossa vida de várias formas. Agora nós fomos redimidos e resgatados. Isso é para nós. A primeira carta inteira de João é um teste para verificarmos como está a nossa fé, como estamos diante do Senhor. Então é imprescindível nós conhecermos essa porção da Escritura, como todas as demais, mas de maneira especial. E nesse ponto, Deus utiliza o apóstolo João para nos ensinar isso. Existem duas formas de guerrear contra o pecado. A primeira forma está errada. E aqui nós vamos começar. Só depois ele vai mostrar a forma correta. Primeiro ponto: como guerreamos de forma errada contra o pecado? Verso de número 6, o texto diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira forma
de lutar errado contra o pecado, de guerrear erroneamente contra o pecado, é a gente tentar enganar os outros. Eu não estou tão ruim assim. Eu não estou assim, nessas trevas. Não, eu estou vivendo a verdade, está tudo bem. É claro que você observa que por trás disso existe um medo que todos nós passamos. Alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas é um medo comum, o medo da opinião do outro. É até incrível, quer ver uma piadinha que sempre me põe no meio? Estão dois crentes brincando com alguma coisa não muito bonita, brincadeira. E de repente o pastor passa, para de falar que o pastor está aí. É uma brincadeira, você já fez isso, eu já fiz isso. Mas sabe o que isso reflete? Reflete a nossa preocupação pela opinião do outro ou de alguma autoridade eclesiástica, esquecendo daquele que sempre está com você, ou melhor, conhece os seus pensamentos, e essa pessoa é Deus. E repare, parece que nós crentes acostumamos com o nem sempre ficarmos preocupados com aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus viu, aquilo que Deus conhece de quem somos. Então, a primeira coisa de tentar enganar aos outros contra a realidade de que realmente estamos em pecado, isso é um fator errado de fazer, de praticar. Você não tem que separar teologia da vida. O que você crê realmente determina o que você é e o que você faz. Separar a sua religião da sua prática piedosa. Ainda hoje, nós desejamos que os nossos irmãos pensem que somos espirituais. E eu não me nego a dizer que eu estou fora disso. Muitas vezes, amanhã mesmo eu vou ter um encontro com alguns pastores. Nós vamos nos reunir, nós vamos orar, com certeza vai ter um momento de murmuração, vai. Ele vai reclamar da igreja dele, eu vou falar das lutas aqui, ou então eu vou chegar e dizer assim, como é que é a sua igreja? Aí esse meu amigo vai falar, e a sua, Nelson, com lágrimas nos olhos, eu vou dizer assim, o quê? A Igreja Presbiteriana Unida de Suzano? Uma bênção. Por que eu estaria motivado a fazer isso? Porque eu quero mostrar para ele que a minha espiritualidade e do povo a qual eu sirvo é o au concurso. Eu gosto dessa frase, é a nata do evangelicalismo brasileiro, é o suprassumo da fé. E esse outro coitado desse pastor vai se sentir mais inferiorizado ainda. O infeliz veio pedir ajuda, ora por mim, amigo. E eu estou pisando nele, fingindo uma espiritualidade que, na verdade, eu não tenho ainda. Aliás, eu nem fui empático, que dirá simpático, né? A ele, esse irmão. Pastor, vai ter encontro, o senhor vai encontrar com o pastor? Vou, isso é verdade. Então eu sei que você vai ficar esperando que pastor Nelson vai fazer. Eu quero saber o que você vai fazer essa semana, depois que eu terminar esse sermão. Presta atenção. Nós temos como crentes essa tendência de demonstrar uma espiritualidade que não é aquela real, aquela firme. Primeiro, é fácil de você entender, e eu quero que você pense um pouco. Antes de você achar que eu estou atacando você, eu estou me colocando na berlinda. O primeiro a ser ferido aqui sou eu. Então entenda, eu estou falando que muitas vezes nós demonstramos uma espiritualidade que não temos aos outros, porque primeiro a gente não quer que algumas pessoas se metam nas nossas dores, porque é vergonhoso algumas dores de falta de espiritualidade na minha e na sua vida, ou não, ou só eu que tenho algumas vergonhas. Eu creio que todo crente tem e passa isso. E muitas vezes o outro ou não quer, segundo a nossa ótica, o nosso jeito de ver, ou o outro não quer me ajudar, ou pode usar aquilo como massa de manobra para me manipular, ou pior do que isso, fofocar da minha vida. Então é melhor eu criar uma camada de cal bem bonita, numa parede totalmente podre e horrorosa, mas que vai ficar branca como a neve, para mostrar que eu sou espiritual. Então comigo, meu irmão, não precisa se preocupar. Entende?
É possível que pensemos assim. A gente quer causar uma boa impressão e aí a gente mente. Desejamos que as pessoas pensem que nós estamos andando na luz, embora na realidade a gente tem pisado em trevas. E andamos nas trevas quando as coisas mais cruciais da vida passam sem o exame da luz de Cristo. Eu vou explicar. Se a nossa carreira profissional, ou a nossa vida conjugal, ou a nossa vida sexual, ou o nosso dinheiro, nossa família, a nossa autoimagem, as nossas esperanças e sonhos, se jamais elas forem abertas, nosso cristianismo, nossa vida eclesiástica, serão uma mentira completamente eloquente. Se a gente não avalia como é que eu sou, fora das quatro paredes dessa igreja, verdadeiramente no meu lar e nesses lugares, e eu não passo pelo crivo daquilo que realmente Deus quer que eu viva, é bem provável que no meio de lutas e frustrações das tribulações, você vai passar uma massa de cal e mostrar uma espiritualidade que não é a sua. E é esse o motivo de falta de poder de tantos cristãos hoje. A razão de haver igrejas sem vida e sem poder. Você entende quando eu falo sem poder, não é? Igrejas que não crescem, pessoas que nunca são discipuladas. Pessoas que elas se autoalimentam vindo aqui na igreja, fazendo seus congraçamentos ou autocongraçamentos, mas não tem nada que mostre que ali há uma igreja. Existem, infelizmente, igrejas assim, igrejas sem poder, igrejas mortas. E o resultado disso, ou melhor dizendo, a razão disso, é porque na batalha, em primeiro lugar, as pessoas tentam enganar os outros. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. O reverendo Augusto Nicodemos, sobre esse texto, ele disse certa vez: os atos de um cristão professo são mais eloquentes do que suas palavras e mostram o estado real do seu relacionamento com Deus. É verdade. Eu gosto muito de uma frase, uma colocação de Simon Kistemaker, quando ele diz assim: o pecado aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. Ele perturba a vida, ele gera confusão. Em vez de paz, há discórdia. Em vez de harmonia, há desordem. E no lugar de comunhão, há inimizade. Então, a primeira coisa que a gente não deve fazer para batalharmos contra o pecado da forma errada, então não devemos executar, não tente enganar os outros. Isso vai ser destrutivo para você. E para a comunhão com Deus e com seu irmão, sua irmã. Segunda coisa que nós não devemos fazer, veja o verso 8, eu peço para que a igreja leia o verso 8, por gentileza, o que diz? Sabe qual é a segunda tentativa equivocada de guerrear contra o pecado? É quando você tenta enganar a você mesmo. Eu sei que parece ridículo, mas nós podemos fazer isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando. Irmãos, o pecado nos leva a mentir, não apenas para os outros, mas também começamos nós a engolirmos a mentira sobre nós mesmos. Exato, a gente diz que está tudo bem, até que uma bomba enorme mais para frente demonstre o estrago todo que estava, a gente vai fingindo para nós agora. Não, eu estou bem, eu estou firme, eu oro. Lembram-se, eu acho que eu já falei para os queridos, se eu não falei, vou falar agora. De vez em quando, em alguns aconselhamentos, ou alguns encontros com algum cristão, algum irmão ou irmã, eu pergunto assim, de 0 a 10... 10 significando totalmente próximo do Senhor e 0 significando totalmente distante do Senhor. Aonde você está? Eu sei que isso é subjetivo, mas faz a pessoa pensar. Aonde você está? Deixa eu te contar um segredo. Não fala para o pessoal que eu aconselho. Mas o segredo é o seguinte. Se alguém falar 10, bom, quem está no 10 está no céu.
Mas tu está aqui na terra, então nunca 10 aqui nessa terra. 9 é pretensioso. Se a pessoa falar, eu estou no 0, 0 é ímpio, que nunca conheceu Jesus e taca a pedra na cruz. Não é o caso de um crente. O que sobra? Você vai dizer, bom, um crente esperto vai ser humilde, vai dizer 5. 5 é a média entre 0 e 10, não é verdade? 5 é média. Você sabe o que significa a palavra média? Estar na média é ser medíocre. Então 5 é mediocridade. Aí o crente não vai falar para o pastor dele, eu estou na mediocridade, não. O que sobra? 2, 3, 4, 7 e 8. 6, 7 e 8. A maioria diz 6, um 6 assim, desgueio, 6. Outros, para dizer que está na rua da amargura, da espiritualidade, ainda tem a coragem de falar 4. Isso é um exercício mental, para ver quão difícil é nós olharmos para nós mesmos e falar a verdade. Então a gente, eu e vocês e qualquer crente, infelizmente, batalhamos errado contra o pecado quando a gente quer se enganar. Numa situação como essa é evidente, né? Ficar preocupado com a opinião de quem perguntou. Faz essa brincadeira lá na sua casa, mas faz olhando sério. De 0 a 10, onde você está? E deixa o povo falar. Você vai ver gente, que nem um grupo que eu conheço, que faz assim, está melhorando, já está num 6 mesmo. Que bom. Enganar-se a si mesmo não te ajuda. Deixa eu mostrar uma coisa. Se dissermos que não temos pecado, nós negamos a razão porque Cristo veio e rejeitamos o perdão pelo qual Ele morreu numa cruz. Queridos, o grande problema do cristão, entenda o que eu vou falar, não é você pecar, é se você se arrepende mesmo. Se você crê no que significou, se você sabe mesmo que é a obra de Cristo. Porque o pecado é uma fraude tão sutil que aquele que o comete perde consciência dessa realidade. O pecado, ele anestesia o nosso coração, insensibiliza a alma e vai cauterizar a nossa mente cada vez que a gente for lutando com ele da forma errada, enganando a si mesmo. É possível um crente viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro e ter certeza de que tudo está bem na relação com Deus. É possível. Então o que eu estou falando para você é sério. Nós podemos sim ser acometidos dessas coisas. Eu vou lembrar um autor agora muito antigo, William Barclay. Ele explica que nós temos uma tendência. Qual é a tendência? A tendência de fugir da responsabilidade por nossos pecados. E aí a gente faz projeções, não é projeção astral não, mas é verdadeiras transferências de responsabilidade. Nós podemos atribuir os nossos pecados à nossa herança, entenda o que ele quis dizer, o Barclay. A nossa criação na família, da família que viemos, Gabriela, eu nasci assim, eu fui criado assim, você sempre assim, Gabriela. Então, tem crentes que entendem que é isso. E aí transferem a responsabilidade da culpa. Outros dizem, é o meio ambiente que eu vivo. É difícil ou a minha casa, ou o meu trabalho, ou minha escola, ou seja lá o meio ambiente. Outros dizem, é o nosso temperamento. Outros falam, é a minha condição física. Infelizmente, eu e vocês, nós podemos argumentar que alguém nos enganou e fomos levados a fazer o que não queríamos. Tem um que é campeão dos crentes colocarem a culpa. Quem é? É o capeta, é o Satanás. Diabo dos infernos. Ele ainda não voltou para lá, mas ele vai voltar, diz Apocalipse. Pastor.
Olha o que Satanás está fazendo. Tem vezes que ele está a quilômetros de distância e de repente ele ouve, eu? Que bom, estou mais eficiente. Lembre-se da máxima, não somos condenados ao inferno. Hoje eu repeti isso para os homens lá na classe dos maridos. Nós não somos condenados ao inferno por conta da ação do diabo, ou por causa do diabo. Somos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Aprende isso, decora isso, põe numa plaquinha, prega lá na sua casa. Satanás aproveita esse ranço, essa maldição que veio desde o pecado de Adão e Eva. Mas o responsa, aquele que tem a responsabilidade do erro, somos nós. E eu estou, não esqueça, me referindo ao contexto nosso, cristãos. Preste atenção, não adianta fazer essa transferência. De forma alguma, você está querendo se enganar. Qualquer pessoa que não precise fazer o 5º pedido do Pai Nosso, qual é? Perdoa as nossas dívidas, por achar que não tem pecado, essa pessoa se engana. Sim, pecamos. Repara como é que Salomão, em Provérbios 28, ele diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é que João, então, aqui, no verso 8, que é a nossa segunda colocação, a tentativa errônea de enganar a nós mesmos no tratamento equivocado com o pecado, qual é a argumentação de João aqui? É que o homem que fala uma coisa e faz outra, ele mente mesmo, é mentira. E eu e vocês já, infelizmente, com pesar, nós já fizemos isso, queridos. Nós já falamos que críamos assim, que a nossa cabeça era direcionada para essa direção, a gente falou, mas não viveu. Isso acontece com crentes. Por favor, hoje é a noite da gente tirar as cascas. Eu e vocês. Não há nenhum demérito aqui. A grande questão é, em primeiro lugar, não esqueça, é errado eu lutar contra o pecado tentando enganar os outros. É errado eu lutar contra o pecado tentando enganar a mim mesmo. E em terceiro lugar, será errado eu lutar, a forma errada de lutar contra o pecado será realmente equivocada se eu tentar enganar Deus. Verso 10, leiam por favor. Fazemo-lo, esse lo é quem? É Deus. Eu estou fazendo ele mentiroso. Esse nós podemos chamar de um pecado que está acima de todos os outros pecados. O pecado da arrogância e do orgulho que coloca a nossa sabedoria humana acima da sabedoria de Deus. É um negócio horroroso quando você para pensar. Quando nós negamos que somos pecadores, transformamos Deus num verdadeiro mentiroso. Não apenas na palavra dele, mas no feito que ele fez na cruz. Nós estamos dizendo, quando a gente diz assim, não dá para mudar isso. Não, a história é essa, fazer o quê? Quando nós temos uma tendência, nós crentes, a nos conformarmos com esse pecado que sempre retorna, nos derruba, nós estamos falando isso, a palavra de Deus é mentirosa. Aí é por isso que muitos de nós não leem ela, e não vão crer, vão dizer, isso é difícil. Ou vão fazer como muitos crentes, isto aqui era na época de João. O Antigo Testamento era na época do Antigo Testamento. E o que sobra? Não sobra nada. Sobra o que você acha da sua cabeça. Aqui na minha época, penso eu, aí acabou. Mas o pior é que quando nos amoldamos assim, tentando lutar
contra o pecado dessa forma errada, de enganar, tentar enganar a Deus, você está afirmando que a obra da cruz não existiu, ou pior, não valeu de nada. É sério. É sério quando você percebe que o que você quer não é apenas enganar os outros, não é apenas se enganar, mas você quer tampar com a sua peneira de camuflagem os olhos eternos de Deus. Não existe bom senso nisso. Eu pensei numa palavra pior, burrice, mas é muito feio. Então eu vou usar, não existe bom senso. É uma coisa ridícula, não entra nisso. Ajude seu irmão se você vê alguém desse jeito. Se você me vê cometendo isso, pelo amor de Deus, vem me socorrer. Não podemos, de forma alguma. Quando negamos que nós somos pecadores, nós estamos negando quem Deus é, o que Ele fez. Deus entregou o seu Filho, porque não podíamos ser salvos de maneira diferente ou de uma maneira menos custosa. Nós, porém, declaramos que isso é desnecessário, vimos que não teríamos cometido pecado. Isso é escarnecer da cruz. Não, a cruz é real, ela foi e continua sendo real para mim e para você, porque eu estou nesse mundo e o pecado vem ainda querer puxar o nosso tapete e precisamos da continuação da obra gloriosa da cruz. Precisamos sempre do Evangelho. Dizer, porém, que não cometemos pecado, dá uma olhada. Eu vou usar os 3 versos que vimos. Se eu olhar o verso 6, quando eu afirmo que eu não cometo pecado, não é apenas uma deliberada mentira, como diz o verso 6. É também uma ilusão, como disse o verso 8. Mas é também uma blasfêmia, que é o que estamos vendo no verso 10, fazendo Deus de mentiroso. Isso é chamar realmente Deus de o pai da mentira, mas o pai da mentira não é ele, o pai da mentira é Satanás, e aqueles que fazem isso estão provando que a palavra de Deus não está neles. Esse é o problema, não é esse o caminho, não é essa a ação. Queridos, vamos deixar agora de lado essas 3 colocações que esses versos nos mostraram, de como é errado lutar contra o nosso pecado, tentando enganar os outros, a nós mesmos e a Deus. Vamos agora ver como guerreamos da forma correta contra o pecado, porque nós precisamos aprender e reaprender isso. Continue aí com sua Bíblia aberta. Eu quero que você veja o verso 7 e o verso 9, são os versos que faltam. Por favor, leiam o verso 7, o que diz o texto? Agora observe o 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E, para por aí? Não, nos purificar de toda injustiça. A gente conhece bem isso, a gente usa demais nas orações de confissão. Mas eu queria que nossa igreja fosse além de usar o texto, mas entrar de cabeça, nadar nesse texto. Como eu guerreio da forma correta contra o pecado. João acabou de nos falar aqui acerca da comunhão com os irmãos, verso 7, e da comunhão com Deus, verso 9. Para termos comunhão uns com os outros, nós precisamos andar na luz, como Deus está também aonde? Na luz. E para termos comunhão com Deus, nós precisamos reconhecer o nosso pecado e confessá-lo. É assim para todos os crentes, não é para os ruins, os pobres, miseráveis, pecadores da igreja. Não, é para você, é para mim. A cada ato que demonstra que eu não estou fazendo o que Deus ordenou fazer. Então vamos lá. Como eu vou guerrear corretamente contra o pecado?
O verso 7 diz: comunhão correta com os irmãos. Como é que é isso? Eu vou ler de novo. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificando de todo pecado. Presta atenção. Quando a gente esconde, quando a gente oculta a verdade da nossa vida, a comunhão já está destruída, porque você não tem comunhão verdadeira, você criou uma máscara, você finge que gosta do outro, que confia no outro, e que o outro é seu irmão e irmã em Cristo. Porque se fosse irmão ou irmã em Cristo, eu sei que no português isso é claro, no grego a palavra irmão significa do mesmo útero. Então não é um jargão evangelicalês criado pelo evangelicalismo brasileiro. Biblicamente, quando você chama as pessoas que congregam na sua igreja ou outros queridos que são crentes de irmãos, você está dizendo: fomos forjados no mesmo útero. Então pressupõe que somos do mesmo sangue, espiritualmente falando. Então eu tenho que ter uma comunhão verdadeira com você. E comunhão verdadeira com você é abrir meu coração, é pedir ajuda, é eu não precisar fingir ser o que eu não sou. Então, veja que coisa preciosa, quando eu ando na luz, a comunhão não é quebrada. Infelizmente, se eu ando nas trevas, se eu oculto a verdade dos meus pecados, então nós ficamos separados dos outros, por causa do quê? Temor do que o outro vai pensar de mim, constrangimento. Deixa eu colocar uma coisa pontual. Como é que você, meu querido irmão e irmã da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, como você reage quando algum querido seu, membro dessa igreja, ou membro, aliás, mulher dessa igreja, quando é disciplinado, como é que você fica? Que caras e bocas você faz? Ou você acha que essa pessoa não é igual a você? O texto até agora, de forma alguma, amenizou o pecado. Está percebendo isso? Sim ou não? Não está amenizando, não está passando a mão dizendo, é assim mesmo. João está sendo duro, não é assim. Pecado tem que ser tratado. E Cristo veio salvar os desgraçados desses pecadores. Para quê? Para tratar o pecado deles, e não para esconder. Paz do Senhor. Não. É para tratar, é para mostrar e, puxa, não é assim que Deus quer. Vamos voltar a colocar isso no centro da vontade de Deus. Oração, Bíblia, aconselhamento, a comunhão entre os crentes. Percebeu? Se eu ando na luz, eu mantenho comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus vai me purificando de todo o pecado. Agora, se eu estou ocultando isso, é porque eu temo a opinião do outro, é porque eu fico constrangido se souberem que eu preciso de tratamento de Deus, ou então porque eu me torno tão sensível, e aí você vai ficar com raiva do seu irmão. Você, em vez de ver no outro a pessoa que vai orar por você, apoiar você, ombrear você, carregar você, quando você estiver na mazela do seu pecado, carecendo de amor e tratamento, você vai ficar tão sensível que você vai ficar com raiva. Está olhando por quê assim? Ao longo dos últimos anos na nossa igreja, de 2012 para cá, muitas disciplinas eclesiásticas, não as disciplinas que nós fazemos de Mateus 18, teu irmão pecou contra ti, você vai lá e conversa, com certeza já foram milhares, mas disciplinas eclesiásticas na nossa igreja aconteceram muitas. Eu queria te fazer uma pergunta, dessas muitas pessoas, quantas você foi lá e orou com ela? Quantas você sentou junto e perguntou, como é que você está? Como eu posso te ajudar a você voltar a ficar firme com o Senhor? Quantas vezes você fez isso? Você, todos que estão aqui, e já que está sendo filmado, você que não veio hoje. Você já fez isso? Depois compartilha o vídeo lá nos seus grupos. Fala, o pastor mandou um recado. Eu estou falando sério, você riu, mas pensa. A gente tem comunhão, quando nenhum pecado é tratado, todo mundo participa da ceia, não é? Aquela coisa maravilhosa.
A gente canta, louva, a gente prega, ensina, mas aí um pecado precisa ser tratado. E aí, você é assim? O pecador estava aqui. Antes você abraçava, falava, de repente... glória a Deus. É assim. Ou você, ele estava aqui antes, você pecou, vem cá. Não é assim que Deus quer. Eu vou ser mais um para te ajudar. Isso é igreja! O resto é mentira, mundana. A gente ainda está lutando errado contra o pecado. Mas o verso de número 7 está dizendo para nós que a forma correta de lutar contra o pecado é a seguinte: quando temos coragem de mostrar nossa vida sob a luz total, pode despertar em outros uma maravilhosa confiança. Nossa, você está precisando da minha ajuda? Você quer minha oração? Então eu faço parte desse corpo de Cristo e eu sou instrumento abençoador na sua vida. Você que está na luta, em falta, sim! No entanto, observe aqui. Observe também que não se trata de exibir o pecado por si próprio, mas de testemunhar a experiência do perdão purificador de Deus, entendeu? Não é fofocaiada, isso é do demônio. Agora você quer trazer o capeta? É dele isso. Não, a gente não faz isso. A gente trata, a gente ora, a gente não fala mal. A gente junta. A gente não fica pelos cantos com olhares. E você e eu sabemos identificar os olhares das pessoas que conversam pelos cantos, do outro lado da rua, dentro da igreja, não é? Sabemos, nós somos muito espertos, mas aí a gente reagiu da forma errada. A forma certa é, vamos buscar o perdão purificador de Deus. Essa experiência é que abre os corações, que conduz para um convívio livre, alegre, franco. É isso que Deus quer. Andar na luz, queridos, descreve sinceridade absoluta. Não ter nada para esconder. Por quê? Porque precisa ser tratado. E esse é o lugar. E essas são as pessoas que Cristo usará. Andar na luz produz 2 resultados: comunhão com os irmãos e purificação de todo o pecado. Andar na luz é a exigência para a comunhão fraternal. Viver para Deus significa que temos um relacionamento íntegro com o nosso próximo. Aí eu estou demonstrando que eu vivo para Deus, é isso mesmo. É nesse sentido. Deixa eu te falar uma outra coisa quanto a isso, que é muito importante no verso 7. A comunhão fraternal é resultado da santidade. Nas trevas não há comunhão. O que há é cumplicidade. Você é culpado. Mas eu não fiz nada, mas você viu acontecer. Você não foi lá, você não ajudou, você não quis se envolver. Eu não, você foi cúmplice. Você foi cúmplice. Você já viu aquele filme 3 Anúncios e um Crime? Diz que ganhou um Oscar lá de melhor atriz. Horrível o filme, triste, coisa sem sentido. Quando parece que tem uma história boa, é uma bobagem no final. Mas existe uma cena que eu guardei bem. A mulher que fez os anúncios, a mãe de uma filha que foi estuprada e queimada, e que ninguém daquela cidade americana, do típico interior americano, não conseguiram resolver, a polícia não conseguiu resolver, ela chegou e disse assim, falando para um religioso daquela região, disse assim: ô seu fulano, existe uma lei em Los Angeles, Estados Unidos, que foi colocado para todos os membros de gangues, que se alguém de uma gangue cometesse um crime, um assassinato, um roubo, aquela outra pessoa que era membro da gangue, mesmo não tendo participado do ato, era considerada cúmplice, porque fazia parte do grupo. E ela fez a seguinte questão, ela fez a seguinte ligação:
O senhor está aqui me questionando porque eu pus nos outdoors a incompetência da polícia da nossa cidade e que isso está difamando o nome de pessoas que vão na sua igreja. Tinha religioso mesmo no meio. E o senhor está me dizendo que eu não deveria fazer isso, quando o Senhor diz. E aí pense em alguém, membro dessa sua igreja, cometendo uma coisa errada e o senhor não fazendo nada. E os membros da sua igreja não fazendo nada. Isso num filme. Sabe o que o senhor é? Se eu pegar essa lei das gangues lá de Los Angeles, o senhor é cúmplice. Queridos, no meio dessa porcaria de filme, uma coisa saltou à luz. Quando nós estamos nas trevas, não temos comunhão. Quando o pecado não é tratado dentro do povo do Senhor, não há comunhão. Então você e eu, que vimos, sabemos e não ajudamos, eu e vocês somos, e todo mundo é culpado. Nossa, pastor, que irmandade, que amor, que corpo de Cristo. Nas trevas não há comunhão, há parceria no pecado. Porém, se andamos na luz, nós vamos ter comunhão e fazer com que pessoas não saiam da luz, a luz da presença de Deus. O fato de andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros não implica ausência de pecado. Por favor, entenda bem. Repito, o fato de andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros não implica ausência de pecado e nem nos torna essencialmente perfeitos e imaculados. Ainda, infelizmente, ainda continuamos sujeitos ao pecado, isso é verdade bíblica, mas nós temos a promessa da purificação pelo sangue de Cristo. Lembra do verso aí 7? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Entenda essa parte agora. Andar na luz, portanto, é confessar pecado. Andar nas trevas é ignorar ou negar o pecado. O sangue de Jesus nos purifica. Essa palavra purificar, ela dá a ideia de que Deus faz mais do que perdoar. Presta atenção. Deus apaga a mancha do pecado. E veja que está no tempo presente, no original grego é no tempo presente. Isso mostra que é um processo continuado. O sangue de Jesus vai nos purificando. Eu estou na luz. Um de nós, vocês ou eu, pecamos. Opa, tratamento. Vamos lá, confessa, se arrepende. O sangue de Jesus continua purificando. Isso sim é que Satanás quer arrancar essa realidade da nossa cabeça. Não creia que é assim. Você tem que se preocupar com a sua autoimagem. Você precisa se preocupar com a sua posição na igreja, diante dos irmãos. Você precisa se preocupar. E aí a gente cria teologias equivocadas. Do tipo, não olhe o pecado. Vamos olhar outras coisas. Não, eu tenho que olhar o pecado. Salmo 51. Diz Davi, aquele Davi. O Davi que tomou uma mulher que não era dele. Lembra? O Davi que mandou matar o marido dessa mulher. O Davi que deveria ter ido para a guerra, mas ficou vagabundando no palácio. Esse Davi, segundo o coração de Deus, quando tudo foi armado e tudo aconteceu, chamou a coitada da viúva, casarei com você, tadinha. Nessa hora ele foi um miserável, um desgraçado pecador, mas Deus confrontou ele. Demorou, mas ele se arrependeu. Salmo 51, Davi diz, meus pecados estão sempre diante de mim. Autocomiseração? Pobre de mim. Não. Agora eu sei do que eu sou capaz. Agora eu sei os meus limites. Enquanto eu encobri o meu pecado, doeu nos meus ossos. O Senhor estava me esmagando. O Deus amoroso esmaga e açoita o filho que ama. Se não tem isso, nunca houve amor. Se nunca houve amor, nunca houve salvação. Mas nós estamos falando de nós. Ele nos salvou. Então, queridos, entenda. Eu tenho que andar na luz. Eu tenho que confessar o pecado.
e Ele vai me purificar. O sacrifício de Cristo foi e é eficaz, não apenas para perdoar os pecados passados, mas também para nos purificar no presente e no dia a dia. Mas é a fala de Jesus para a mulher de João 8, a mulher pega em adultério, mas volta lá para o teu marido, porque tu foi pego em adultério, vai lá pedir perdão para ele, vai lá acertar sua vida com seus filhos, vá lá, porque Cristo restaura. Percebe? Não é fingir que não peca, pecamos, tristemente, infelizmente, pecamos, mas Ele não quer que você continue a viver na fachada maldita da mentira do pecado. Ele quer tratar. Segunda forma certa de lutarmos, guerrearmos contra o pecado. Vamos ler de novo, só falta o verso 9. Leiam de novo o verso 9, por favor. Meus queridos, o crente verdadeiro não é aquele que esconde os seus pecados nem os justifica. O crente verdadeiro é aquele que confessa a Deus para receber perdão e purificação. E se ele não consegue fazer isso, ele vai se juntar com os irmãos, ele vai chamar a liderança da igreja, mas ele quer se tratar, porque ele sabe que a obra de Cristo o perdoa, o purifica. O pecado, a gente sabe, desde Isaías 59, o pecado faz separação entre nós e Deus. A única condição, portanto, para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer o seu pecado e confessá-lo. Antes de termos comunhão com Deus, nós precisamos ser perdoados, purificados. Olha o que o texto do verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Essa é a parte condicional dessa frase aqui, é a parte que mostra o nosso conhecimento do pecado. Eu confesso o que realmente eu fiz, o meu erro. É encarar o pecado de maneira aberta, de forma honesta, sem esconder, sem achar desculpas para ele. Nós confrontamos os pecados que cometemos sem nos defendermos, sem nos justificarmos. É errado, está errado. Não é porque sabe acontecer, não, está errado. Você lamenta, lamento, eu também, mas o Senhor vai tratar. Mas o primeiro passo é confessar. Precisamos, fomos salvos para isso. O ímpio, enquanto Deus não tocar nele, ele não confessa. Você já foi salvo, você já confessou e continuará confessando, porque você sabe o que significa a obra do Senhor. O que é confessar pecados? Concordar com Deus que pecamos. Você sabe a palavra confessar em grego, qual que é? Eu vou falar o grego porque você vai matar a charada. É bem próximo da nossa palavra em português. A palavra em grego é homologel, homologar. O que é confessar? Lembrou aí ou só os advogados? E quem trabalha em RH? Homologar, concordar com isso. Dizer a mesma coisa, confessar, Senhor, o Senhor está dizendo que eu sou pecador, é isso mesmo. Confessar é concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que nós somos pecadores, que nós temos cometido pecado, e assim a gente verbaliza essa concordância com tristeza e com pesar, é claro, mas a gente confessa. A verdadeira confissão, queridos, requer a especificação dos pecados. Não é assim, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Eu fico preocupado com orações assim. Eu queria ensinar, eu queria que a Bíblia nos ensinasse, melhor dizendo, não ora assim. Não ora assim. Quando você for confessar o seu pecado, oração silenciosa em culto público, nomeie os pecados. Fale especificamente qual é o erro. Chame pelo nome. Senhor, eu tenho inveja, Senhor, eu tenho ódio, Senhor, eu minto, Senhor, eu magoo, Senhor, eu penso de maneira promíscua, Senhor, eu vivo em impureza.
Confessar é ser honesto com Deus e consigo mesmo, e mais do que admitir o pecado, é julgar o pecado. Precisamos disso. O que se requer não é uma confissão geral, mas uma confissão particular. Se continuarmos confessando nossos pecados, é isso que João está falando no verso 9. Se eu continuo confessando, me arrependo e continuo arrependido, o sangue de Jesus continua a me purificar. Veja que no verso 9 ele está colocando no plural, se confessarmos os nossos pecados, então vai ter outros, e então vai precisar do sangue cobrir, mas vai ter que confessar e entrar no tratamento. O texto diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Repara, a garantia e a segurança do perdão estão no caráter fiel e justo de Deus. Temos essa certeza. Ao perdoar os nossos pecados e nos purificar deles, Deus está manifestando a lealdade, a aliança que Ele fez conosco, a fidelidade que Ele demonstra para conosco, por causa da palavra que Ele iniciou, a sua justiça, por causa do efeito que ratificou a sua palavra. Mas simplesmente é fiel para perdoar porque prometeu fazer isso, e justo porque o seu Filho morreu pelos nossos pecados, a justiça foi feita. E repare, parte final do verso 9, para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Presta atenção, pecado é um débito que Deus quita, e a segunda parte é uma mancha que Ele remove. Purificar. Sabe o que está sendo colocado aqui? Confessa, Ele vai te perdoar. É verdade. Para por aí. Agora, Ele te purifica para você não voltar a fazer isso. Não existe essa história de eu vou pecar mesmo, eu confesso, né? Eu peco, peço perdão, peco, peço perdão, e vai assim ad eternum. Não. Ele perdoa? Sim, porque eu quero andar na luz, eu quero ter comunhão com os meus irmãos, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero crer que o sangue de Jesus continua me purificando. Então, além dele te perdoar, Ele vai arrancar a mancha, para não ter outra no lugar. Então a vida é nova vida. Aquele que está em Cristo é nova, as coisas antigas, você acha que isso é só para você discipular pessoas? Vou evangelizar usando 2 Coríntios 5,17? Não é só para isso, é para toda a sua e minha vida, enquanto durar a nossa batalha terrena, até que Jesus volte. Ele me faz novo, Ele me capacita para eu dizer não, e cada vez mais eu vou dizendo, você vai dizendo não a vários pecados, e Ele está nos purificando mais, chegou no 6, no 7, no 8, quando chega a 9 e 10, você está onde? Na glória, aleluia! Mas até que enfim, amém, isso. Porque é esse o objetivo. Eu confesso, eu não tenho que ir para o céu para fugir das lutas, eu sei, preguei isso domingo passado, eu confesso, eu pensava errado, ou demonstrava um pensamento equivocado, eu tenho que ansiar no céu para ter um coração glorificado, para depender totalmente do Senhor, e não das coisas aqui, mas isso tem que começar aqui, da forma como eu encaro o pecado. Ficou claro, queridos? Esse trabalho, Deus já te deu condição, a vocês e a mim, de praticarmos em nossa família, em nossa casa. Você estando ou não disciplinado, Deus já tratou você, Deus já te deu essa condição. Você que está achando que a sua vida está, aquele que pensa que está de pé, cuide que não cai, você está aí, está bem. Por favor, você recebeu essas dotações e capacidades. Então não entre na forma errada, não tente enganar os outros, nem a você, muito menos Deus. O que você precisa fazer é andar na luz, confessando seu pecado para manter comunhão com os irmãos. E você precisa lembrar que o sangue de Jesus te purifica do todo o pecado. Ele te perdoa, confesse, trate o pecado, confesse, Ele vai perdoar.
e vai purificar, vai mudar o perfil, o status dessa sua situação e cada vez mais vai santificar você. Aí você e eu estaremos agindo corretamente na batalha diária contra o nosso pecado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, nós cremos no Teu poder, no Teu amor, na Tua misericórdia, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Por isso nós lhe rogamos, lhe suplicamos, visita os nossos corações, Senhor Deus e Pai, e molda-nos segundo a Tua vontade, Senhor. Faz isso em cada um de nós que estamos aqui e em cada um dos irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. E que assim vivamos realmente uma nova vida em Ti. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que o Deus bendito firme os passos de cada um sobre a palavra dele, para o pecado não dominar nenhum de vocês. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e o guiar e consolar, que vem do Santo Espírito de Deus, esteja sobre cada um. Enquanto durar a nossa batalha nessa vida, até o dia glorioso do Senhor Jesus. Amém.